Beleza, pessoal, a gravação foi iniciada, ok? Então, oficialmente a gente dá início à nossa disciplina de cálculo 2. Daqui a pouco eu vou abrir a imagem para vocês pra lembrarem do meu rosto, né? Que imagino que todo mundo fez fundamentos comigo no semestre retrasado. Alguns aí estavam comigo em fundamentos desse semestre, então já devem lembrar de mim. Só alguns avisos, né? Durante as nossas aulas, eu vou sempre manter o meu vídeo desligado, a menos que seja necessário, porque como a internet costuma ficar instável, então para a gente não ter problema nas gravações, eu vou manter o vídeo desligado e para tentar, né, fazer a qualidade da imagem para quem vai assistir a aula depois, quantas vezes quiser, não ficar aquela imagem com vários pixels, tudo bem? Outra coisa, outra informação, uma novidade, esse semestre, para a disciplina de cálculo 2 de vocês, além dos professores tutores, né, que vocês já conhecem aí o trabalho ao longo do início do curso, e como está sendo realizado também esse semestre, a nossa disciplina de cálculo 2 conseguiu um monitor para atender vocês, ok? Então vai ter uma sala específica de monitoria, onde a gente, eu imagino que todos já devam estar lá, se não viram, procurem depois no AVA, sala de monitoria. Então, o que isso significa para vocês, no caso, né? Além das aulas de dúvidas comigo, além dos atendimentos com os professores tutores, vocês ainda vão ter um horário de atendimento com esse monitor. Ele, no caso, é um aluno, né, um aluno nosso, ele já fez essa disciplina de cálculo 2, ele ainda não se formou, ele é aluno como vocês, mas ele já passou por essa disciplina. Então, para aqueles que já fizeram ou sabem como que funciona a monitoria, vai ser o mesmo esquema como se fosse um curso presencial. Então, vocês podem ir lá, ele vai separar, daqui a pouco eu vou falar os dias e horários de atendimento dele. Ele vai separar, na verdade, ele já separou, né, os dias de atendimento, onde vocês vão poder ir lá, o atendimento vai ser via Google Meet, certo? Mas vocês podem pedir exercícios, reexplicação, de algum conteúdo que vocês ficaram com dificuldade, tudo bem? Mas, por exemplo, problemas de acesso, problemas de disciplina, problemas burocráticos, não é com o monitor. O que é feito com o monitor? Problemas de dúvidas relacionados a cálculo 2. Ah, professor, estou fazendo outra disciplina aqui que eu vi no chat, vocês vão estar fazendo outra disciplina também, aparentemente, e eu tenho dúvida de outra disciplina. Então, não pode ir para outra disciplina, para o monitor com dúvida de outra disciplina. Ele é específico de cálculo 2, certo? Então, eu peço que, na medida do possível, vocês aproveitem o máximo possível, porque conseguir monitores para as disciplinas é um trabalho difícil, tá bom? Então, principalmente para essa disciplina de cálculo 2, os alunos que têm disponibilidade de fazer esse atendimento é uma lista um pouco menor. Então, por isso que eu peço para vocês aproveitarem essa oportunidade. Beleza? Outra questão. Por que dessa monitoria, né? Por que é interessante? Por ele ser aluno,
estão no mesmo ambiente que vocês, então talvez vocês encontrem uma familiaridade melhor com ele, fiquem mais à vontade para fazer alguns determinados tipos de perguntas e assim por diante, ok? Então, nesse semestre, especificamente para nossa disciplina, a gente, então, não vai ter desculpa, né? Então, vai ter aí o seu professor tutor, vai ter as aulas de dúvida comigo, e, além disso, vai ter a ajuda aí do nosso monitor, certo? Se ele estiver aí já na sala, se ele puder levantar a mão, deixa eu ver se ele está aqui. Ele já está aí, né? Então, deixa eu abrir a minha câmera aqui, ver se é... Ok. Se você puder abrir a câmera aí, Pedro, e se apresentar, já é possível? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver. Ok, então... Tá saindo áudio não dele. Tá sem áudio, Pedro. Oi? Estão me ouvindo? Agora Aí, ok. agora foi. Tá baixinho, mas tá saindo. Peraí. Tá conseguindo me ouvir agora? Sim. Enquanto ele testa ali, pessoal, então esse que eu fixei na tela para vocês, Conseguindo ele me vai ouvir ser agora? Sim. Oi, pessoal, eu sou o Pedro Brito, eu faço engenharia de transporte no campus de Varza Grande e atualmente eu me encontro no 5º semestre do meu curso. Como o professor já disse, eu já realizei a matéria de cálculo 2 e estou aqui para ajudar no que conseguir. Beleza. Não vergonha, podem perguntar à vontade. Beleza, pessoal. Então, esse é o Pedro, ele vai estar atendendo vocês nas monitorias, beleza? Deixa eu desfixar aqui. Então, ele vai estar atendendo vocês na nossa disciplina durante o semestre. Os horários da monitoria dele, que ele disponibilizou. Infelizmente, devido ao curso dele ser integral e o curso de vocês, a maioria das aulas se concentrarem no período da noite, algumas semanas, né, pode acontecer de o horário da monitoria dele conflitar com alguma aula. Mas, mesmo assim, a gente conversou com ele, a disponibilidade para ele fazer o atendimento de vocês também no sábado. Então, vão ser quarta e sexta-feira, de 7h30 da noite às 9h30 da noite, quarta e sexta, e no sábado, de 8, agora eu não lembro se é 8h30 ou 8, às 8h30. 11h30. 8h30, certo? Aí eu coloquei de 8h30, Pedro, até para dar tempo de todo mundo acordar, tomar café, fazer suas coisas, você também se concentrar, se preparar, acordar bem, né? Tomar um café bem forte, todo mundo ir para sua monitoria no sábado. Eu sei que, infelizmente, alguns querem descansar no sábado, eu trabalho no sábado, né? Então a gente tentou distribuir as monitorias dele nesses 3 horários para que vocês consigam, ir em pelo menos um horário desse, tirar dúvidas com ele, tá bom? Então, aí no sábado, de 8h30 às 11h30, o link das aulas, os dias
e os horários já estão lá na sala do AVA de vocês, estão lá na sala chamada Sala de Monitoria, já tem essas informações lá, e o link do Meet também está lá, beleza? Tudo bem? Então, é isso, Pedro. Obrigado aí pela apresentação. Então, são esses os avisos para vocês sobre o nosso curso. Eu imagino que todo mundo já tem acesso ao AVA, pelo que eu vi os comentários aí no chat de vocês. E a nossa disciplina, então, agora falando mais especificamente da nossa disciplina, ela foi dividida em... Pessoal, não tem acesso ainda à sua disciplina, viu? Eu estou no link, estou pegando pelo link. Não vai dar nem para assinar a presença. Aqueles que não estão com acesso à disciplina no AVA, tudo bem? Fiquem tranquilos que vai ser liberado. A gente ainda não... A CETEC, a secretaria está comentando aí para a gente, ele vai verificar, mas eu acredito que alguns, pelos comentários aqui do chat, estão já com acesso, alguns não, mas a gente vai acertar isso tudo até a próxima aula. Ok? Bom, esse material que a gente vai estar utilizando, ele é baseado nesse... Deixa eu ver se foca. Não vai focar. Mas ele é baseado no livro que foi referenciado lá no material, certo? Se vocês baixarem o material ou abrirem a guia e forem lá na bibliografia, vocês vão ter o título e o volume, né, do livro que a gente vai estar utilizando. É o Cálculo, James Stewart, volume 2. Esse livro aqui. Ok? Então, como é uma disciplina extensa, e é uma disciplina bem importante para, por exemplo, vocês cursarem algumas físicas, aqueles que puderem, tiverem condições de adquirir o livro, eu sugiro que adquira, porque livro é uma coisa eterna, certo? Vocês vão poder fazer todos os exercícios que estão no material, ter mais acesso a exemplos, outros tipos de conteúdos, tudo bem? Resposta de exercício, de alguns exercícios esse livro também tem. Professor, não tenho condições de ter esse livro. Não tem problema, certo? O material que foi disponibilizado com vocês, como eu disse, ele foi baseado nesse livro, e ele contempla tudo, o material que está lá no AVA contempla tudo que a gente vai precisar. Então, podem ficar tranquilos. Essa é apenas uma sugestão para aqueles que quiserem, certo? Às vezes, tem pessoas que têm condição de comprar o livro novo, às vezes tem a opção de comprar o livro usado, né? Tem sebos online, às vezes livrarias antigas na cidade também possam ter livros com preços mais acessíveis, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, o Whitson levantou a mão. Eu que levantei, professor, para recomendar O quem Whitson. não conseguir comprar o Stuart, quando eu fiz o cálculo 2, eu usei o Munenfolds, que tem uma bibliografia muito similar e que você encontra mais barato no Enjoei. É coisa de R$ 70 as duas edições do livro, e é muito bom. E ele tem todo o conteúdo do cálculo 1, 2, 3 e do numérico. Beleza, depois a gente coloca na sala de monitoria como sugestão também, você me lembra. Eu posso levar o Whitson, livro para o senhor amanhã e aí o senhor dá uma olhada nele. beleza. Daqui a pouco a gente combina certinho. Whitson, Boa noite, tudo bem? boa noite.
Não, eu estou vendo uma coisa bem simples a minha. Eu estou tentando, eu já tive um problema antes, eu estou tentando fazer presença e não consigo. Então, como alguns colegas falaram, a presença ela só libera depois das 20 horas, horário de Cuiabá, tudo bem? Então, se você está com acesso ao AVA, ele só vai liberar depois das 20 horas. Ah, então beleza, então. Ok? Não, tranquilo. É porque eu pensei que já podia fazer, porque eu achei que era 30 minutos depois. Beleza. Eu estava no trânsito, tranquilo. Daqui a pouco Ok. vamos conversando aí. Ok, Beleza. obrigado. Isso. O pessoal da secretaria está confirmando aí para gente somente depois das 20, horário de Cuiabá que vai liberar. A secretaria levantou a mão? Quiser falar? Você me libera para falar aí, professor Gilberto? Ah, com certeza. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor Gilberto? Como que você Tudo está? bem. Tá vendo, a coordenadora tá infiltrada e disfarçada. Estou aqui acompanhando a aula do melhor professor aqui que a gente tem de cálculo 2, né? O pessoal está animado aí. Só se for o Pessoal, conjunto unitário que está concorrendo aí. Nós pois vamos é. depender dessa animação com o professor, né? Ele parece muito sério ali, mas... Não, gente, vocês estão com uma companhia perfeita aí para poder aprender cálculo 2. O professor Gilberto é expert aí, vai trabalhar com vocês esse conteúdo, vai ser muito bacana. Gente, eu pedi aqui licença para poder entrar, porque como a gente colocou vocês na sala hoje à tarde, pode ser que alguém tenha ficado de fora ou vocês talvez não estejam encontrando ali o botãozinho para poder entrar. Então, e nesse caso, para a aula do professor Gilberto fluir bem, eu vou pedir para vocês me chamarem lá no WhatsApp, no 8078, e informar o nome e o polo. E daí eu faço essa verificação para ver se realmente está na sala ou se essa sala foi parar em outro lugar, enfim. Aí a gente consegue direcionar vocês, e o professor Gilberto segue com a aula dele aí, muito bacana, né, de cálculo 2. Vou tentar. Isso, e aí a presença, se vocês não conseguirem marcar hoje, por conta disso, tá, a gente verifica aqui os acessos aqui do Meet, eu vou pedir o registro, e aí a gente vê aí para vocês não ficarem com falta, tá bom? Só fazendo uma colocação, eu tive o outro problema na cálculo 1, na última aula também, o mesmo problema. Pode ser também? Eu De coloco lá para você. FME. Isso, aí coloca lá, chama lá no WhatsApp, na supervisão de tecnologia, e aí a gente resolve. Beleza? Obrigado. Professora Grazi. Alguns que não acharam no painel, tá dentro do curso, que depende da hora no painel não tá. Eu vou procurar no painel, não tá, depois não tá dentro dos cursos. Isso, gente, para vocês acharem a disciplina do professor Gilberto, disciplina de cálculo 2, vocês vão clicar lá em meus cursos. Lá vai aparecer os cursos que vocês, as disciplinas que vocês vão estar matriculados. Pode dar uma olhadinha lá agora, enquanto o professor está colocando aqui, abre lá o AVA e clique em meus cursos. Isso, tem uma chave de pesquisar lá também, que eles podem pesquisar por nome da disciplina. Isso, exato, muito bem colocado. Aí tem que pesquisar pelo nome exato, a palavra cálculo com acento ali no A. Isso, gente... Ou pesadelo, também pode ser. Que isso, professor Gilberto, não assusta o pessoal, não. Gente, ó, vou deixar vocês aí com a excelente companhia do professor Gilberto, e aí eu vou estar lá no chat, tá, gente? Um abraço, um beijo para todo mundo aí, e boa aula de cálculo. Até mais, professor. Meu não aparece não, até agora nada não. Isso, manda lá no WhatsApp, que daí eu ajudo você lá, tá bom, seu José? Obrigado. Um beijo, gente, tchau. Pessoal, então, para a gente finalmente começar a nossa disciplina, eu vou desligar meu áudio aqui também, ok? Eu vou deixar as perguntas para o final, até para motivar vocês ficarem aí até o final, beleza? Senão a gente não começa a aula hoje. Deixa eu desligar aqui o vídeo. Então, vamos começar aqui, a gente já perdeu aí 20 minutos.
perdeu, entre aspas, né? A gente teve a visita ilustre aí da nossa coordenadora, mas vamos falar de cálculo 2, certo? Então, o que é a motivação para fazer esse curso? Como eu falei de brincadeira, só para dar pesadelo em vocês depois que terminar a aula? Não, pessoal. Brincadeiras à parte, esse curso ele pode ser visto como uma mera generalização lá do curso que vocês realizaram no Cálculo 1, né, com o professor Felipe, onde vocês ali aprenderam várias ferramentas, né, o limite, a derivada, a integral. Eu estou acreditando aqui que vocês aprenderam essas ferramentas. E por que eu estou acreditando que vocês aprenderam? Porque vocês vão precisar de tudo isso de novo, e mais um pouco. Por quê? Porque a gente vai generalizar a noção de limite, a gente vai generalizar a noção de derivadas e vai generalizar a noção de integrais, certo? Lá no cálculo 1, o que acontece, né? Você está estudando funções que saem da reta e vão para a reta, tudo bem? A reta, quando a gente pode pensar os números reais, né? Ela é uma coisa de dimensão 1. Como assim, professor, dimensão? Bom, eu imagino que todo mundo aqui já fez álgebra linear, correto? Lá na álgebra linear, vocês estudaram espaços vetoriais e espaços vetoriais de dimensão 1, 2 e 3 em geral, que são essas dimensões que são mais abordadas nesses cursos, né? Apesar de a gente poder falar de dimensão qualquer, nesses cursos iniciais de álgebra linear, geralmente é focado em dimensão 2 e 3 ali. Então, a reta, ela é um espaço vetorial de dimensão 1, ou seja, ela tem um único vetor diretor. Então, aí, vocês já começam a pensar que o pesadelo está vindo, né? Porque vai misturar cálculo agora com álgebra linear, professor. Então, não, é só uma motivação, então não preciso ainda entrar em pânico, ok? Então, só uma pequena motivação dessa generalização. Lá você tinha uma função, por exemplo, você podia pegar aqui a função x², certo? E estudar ali a derivada dessa função, a integral dessa função e vários outros aspectos. Por exemplo, gráfico, domínio, conjunto imagem, tudo bem? Só que agora a gente vai generalizar tudo isso que a gente entendeu lá no cálculo 1 para a dimensão 2 e 3. Por que eu vou falar para a dimensão 2 e 3? Porque assim como eu falei para a álgebra linear, a gente deixa para entrar em pânico só quando for colar o grau, tá bom? A gente deixa bem para depois, assim, para não atrapalhar a gente. Esse ainda é lá para o final. Mas agora a gente vai tentar, por exemplo, estudar funções que saem de uma região, por exemplo, do R2, aqui a gente teria o R2, que é o R cartesiano R, certo? E levar esse conjunto aqui com uma lei específica até os números reais, certo? Então, aqui teria a reta. Então, a minha função, por exemplo, seria uma função saindo de R2, então teria duas coordenadas e chegando na reta um número real. Então estaria transformando, entre aspas, né, um vetor, um ponto do plano cartesiano e levando isso, associando com uma função a um número real. Aí vocês podem perguntar, professor, para que isso? É só para dificultar a nossa vida? Não, porque assim como a física, a matemática também estuda fenômenos, né, de um certo ponto de vista, fenômenos reais, certo? Tenta pegar o que está no contexto da nossa vida e algebrizar,
certo, esses fenômenos. Então, por exemplo, a gente pode pensar num problema real de estudo e que tem cada vez mais sendo abordados aí no cotidiano, o aquecimento global, certo? A gente pode tentar mapear os pontos do planeta onde, ao decorrer dos anos, certo, esses pontos no planeta eles estão sofrendo alterações na sua temperatura. Então, tentar mapear essa situação. Só que aí, por exemplo, o nosso planeta, ele é uma figura de dimensão 3, né? Ele é uma esfera. Então, a gente não precisa ir tão longe assim. A gente pode pensar que a gente consegue pegar essa esfera e tornar ela num plano, ou seja, olhar primeiro o mapa mundi e ele marcando com a longitude e latitude pontos nesse mapa e calculando a temperatura. Ou seja, eu estaria pegando pontos de latitude e longitude, então teria duas coordenadas, e essas duas coordenadas eu estaria associando a temperatura nesse ponto. Por exemplo, vou aqui em Cuiabá, tem então a latitude e a longitude, vejo aqui em Cuiabá a temperatura de Cuiabá agora, aparentemente 32 graus Celsius, se a internet não estiver errada aqui. Aí posso ir, por exemplo, lá vamos ver em Tangará. Tangará vai ter outra latitude e longitude, meço a temperatura e vou mapeando essas diferenças de temperatura e posso fazer isso ao longo do tempo para ter uma coisa que a gente costuma dizer, né, tentar prever qual vai ser a temperatura dessa região daqui a alguns anos, né, aí tem vários outros fatores, várias outras coisas, a gente não vai entrar nisso tudo. É só uma coisa que a gente precisa entender, a gente tem esse problema real, então a gente vai tirar várias coisas que tornaram esse problema mais complexo e vai tornar ele uma coisa, inicialmente, de R2 para R para poder generalizar. Então a gente vai precisar, por exemplo, quão rápido essa temperatura está subindo ou descendo nesses pontos. E essa palavra quão rápido, ela remete à velocidade, lá de cálculo 1, por exemplo, a derivada. Então tudo isso a gente vai entender, só que a gente vai primeiro fazer todo esse apanhado teórico, e aí nas disciplinas, por exemplo, de física, física 2, física 3, vocês vão ver aplicações mais próximas da realidade, alguns fenômenos mais interessantes, beleza? Então, outra coisa também importante, né, que são alguns horas na nossa disciplina, então, o que eu costumo pedir para vocês? Aqueles que já têm acesso ao AVA, ao material, sempre leiam o material antes da nossa aula, porque na aula eu vou fazer uma diagonal, infelizmente acaba não dando para falar 100% do conteúdo, e aí alguns exemplos, algumas figuras eu deixo para vocês estarem buscando. E quando vocês fazem essa leitura adiantada, vocês conseguem acompanhar melhor, entender melhor o que o professor está falando, e assim consegue fluir bem o curso, tudo bem? Claro que tem todas as questões de, eu trabalho durante a semana, mas eu faço esse pedido para a gente, sempre que possível, ser feito, e aí o desenvolvimento do nosso curso vai ser bem melhor, tá bom? Então, por exemplo, não vou ler aqui a introdução, vou focar logo nas definições e exemplos logo, para a gente correr um pouquinho, tudo bem? Então, aqui depois vocês podem ver todas essas motivações. Já falei um pouquinho da motivação e, pelo menos nesse material, eu deixei explícito aqui para vocês onde que vocês podem fazer uma leitura um pouco mais completa sobre esse assunto, ok? Claro, para aqueles que tiverem interesse e possibilidade de adquirir esse material, ok? Mas
o que está aqui no fascículo já é um resumo bem próximo do que vocês vão encontrar lá, só vão ter mais exemplos, exercícios extras e assim por diante. Oi? A gente não encontra na biblioteca virtual esse conteúdo? Então, a gente está com problema de licenciar os e-books desses materiais e, infelizmente, ainda a gente não conseguiu o acesso, tá bom? Então, por isso que a gente está criando esses... Se vocês forem reparar, esse semestre, os materiais que estão sendo disponibilizados, fascículos, estão sendo mais robustos, de certa forma, para tentar contornar esse problema de licenciamento, ok? Mas, assim, existem N formas de vocês conseguirem esses materiais. Vai ter aí o auxílio do monitor de vocês, que vai poder ajudar vocês com essas questões, certo? E aí, se precisar de exercícios extras, tem exercícios, sugestões de exercícios lá dentro do AVA, também tem um material de sugestão, com várias edições do livro, e assim por diante. Mas, então, voltando aqui ao assunto, uma função de duas variáveis. A gente vai estudar de 2 e 3 variáveis, certo? Inicialmente, a gente vai focar primeiro em 2 variáveis, daqui a pouco a gente vai falar 3 variáveis, a gente sempre vai ficar fazendo esse paralelo. A vantagem de 2 variáveis, como a gente vai perceber daqui a pouco, é que a gente consegue fazer desenhos mais facilmente. Nem tanto assim, mas de 3 variáveis já fica bem complexo. Certo? Daqui a pouco eu vou falar como que a gente contorna também essas situações. Então, uma função de 2 variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais dentro de um conjunto D. Então, esse D aqui é um subconjunto dos números reais, e a cada par ordenado XY, ele associa um número real, f de xy. Certo? É a mesma ideia de função de uma variável, agora de 2 variáveis, só que lá em uma variável a gente tinha uma função f, saindo dos reais, indo para os reais, pegando um número real e associando a um número real. Agora, a gente vai ter uma função de 2 variáveis saindo do R2, indo para os números reais, pegando um par ordenado e associando um número real. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Certo? Mas, de forma visual, é isso daqui que está acontecendo. Eu vou mapeando pontos dentro desse conjunto D na reta. Certo? Esse conjunto D pode ser todo o R2? Pode. Pode ser um conjunto menor do que o R2? Também, depende de cada função. Em geral, esse D aqui já está de propósito porque ele vai indicar o domínio da função. E a gente vai perceber que lá, como no cálculo 1 ou em fundamentos, a gente tinha as funções numéricas, né, que nem sempre o domínio coincide com todo o conjunto de saída. Às vezes, tem funções que o domínio é menor. Por exemplo, se a gente olhar aqui para a função 1 sobre x, o domínio dela, né, vai ser todos os reais diferente de zero. Por quê? Porque ali, se o x for zero, eu teria divisão de 1 por zero, e aí a divisão de 1 por zero não seria um número real. Ok? Então, para isso não acontecer, a gente retira o zero do domínio, e aí o domínio é todos os reais. E algo similar vai acontecer aqui para a função de 2 e 3, ou qualquer que seja a quantidade de variáveis, beleza? Então, uma função de 2 variáveis, ela é definida pelo seu domínio, que é um subconjunto dos R2,
a gente vai ter o conjunto imagem, que é no mesmo sentido lá de cálculo 2, de fundamentos, de matemática, e uma maneira, né, de visualizar essa função, ou seja, o comportamento dessa função, é através do diagrama de setas, saindo do domínio, ou ainda desenhando o gráfico dessa função. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fica diferente o gráfico de uma função de duas variáveis. Por exemplo, o gráfico dessa função aqui, para quem lembra, é uma função, um gráfico desse jeito. Certo? Essas duas linhas azuis aqui, elas representam o gráfico dessa função. A gente vai perceber que de função de duas variáveis, o gráfico já fica uma coisa um pouco mais complexa. Então, de forma similar, temos a função de três variáveis, né, que agora vai sair do R3, e a cada ponto no R3, ou seja, no espaço, então agora a gente já está mapeando coisas que está no nosso universo de verdade, no R3, vivemos no mundo, né, de 3 dimensões, e levando ao número real. Certo? O conjunto D vai ser chamado de domínio, vamos ver que a gente precisa, assim como lá no cálculo 1, assim como em fundamentos, calcular o domínio de funções numéricas, ok? Vamos ter também o conjunto imagem de uma função de 3 variáveis, e tanto em duas variáveis quanto em uma variável, as letras aqui que compõem, elas são chamadas de variáveis independentes, porque em geral elas não dependem uma da outra, tudo bem? E aí, então, a gente chega no gráfico, certo? Para a função de uma variável, o gráfico morava no R2. Agora, para uma função de duas variáveis, por exemplo, o gráfico vai morar no R3. Ou seja, eu posso, por exemplo, criar agora uma função, por exemplo, que ela mapeia a esfera, né? Você tem a bola de futebol. Então, a bola de futebol ela tem um formato esférico, eu posso criar uma função para mapear esse formato. Tudo bem? E aí a gente vai ter a bola de futebol, o formato dela, como o gráfico dessa função. Então, para uma função, e aí é bastante importante que vocês entendam aqui que uma função de duas variáveis, o gráfico dela mora em R3. Tudo bem? E então, o gráfico vão ser pontos escritos dessa forma, onde eles vão gerar figuras de 3 dimensões em geral. Ok? Por que em geral? Porque às vezes a gente pode ter um plano, e plano ele vive lá no R3, mas ele tem 2 dimensões. Mas em geral aqui isso serão figuras nesse formato aqui. Certo? Então, o que a gente vai ter para o gráfico de uma função de 3 variáveis? O gráfico de uma função de 3 variáveis ele vai morar em R4, tudo bem? E por conta disso, pessoal, por conta disso, não conseguimos desenhar o gráfico de uma função de 3 variáveis. Por quê, professor? Ora, uma função de 3 variáveis, o gráfico morando no R4, a gente não consegue enxergar, infelizmente, até agora o ser humano só evoluiu o suficiente para enxergar 3 dimensões. Entendemos o funcionamento através de álgebra linear de mais dimensões, porém não conseguimos visualizar. Então, por isso que a gente não desenha. Mas então, professor, como que eu vou fazer para entender o comportamento da função se eu não consigo visualizar? E aí entra esse tópico, superfícies ou curvas de níveis. O que acontece? A gente tem lá o gráfico da função, ok? Esse gráfico da função, por exemplo, em 2 variáveis,
o gráfico mora no R3. O que acontece? A gente vai fazer esse gráfico voltar para o R2 para a gente ter conclusões dentro do R2, certo? E dessas conclusões dentro do R2, a gente vai tirar conclusões do gráfico total. Isso é muito comum, pessoal. Isso aqui, essa ideia de curva de nível, superfície de nível, vocês devem estar falando, que coisa maluca é essa? Para que o matemático inventa essas coisas para só ferrar a vida do aluno? Não. Essa ideia de superfícies e curvas de níveis, ela vem lá da topografia, certo? Topógrafos usam muito essas noções para poderem mapear, por exemplo, um morro, uma montanha, uma cidade, por exemplo, a erosão de uma montanha e assim por diante. Então, essa noção vem de lá, a matemática, ela algebriza isso, ela modela esse comportamento para que a gente possa entender essa ideia. Então, antes de falar das superfícies de níveis, eu separei aqui para vocês, eu vou parar de compartilhar rapidinho e vou compartilhar uma outra tela para vocês entenderem um pouco como que é essa ideia do gráfico. Então, acho que já carregou para vocês. Então, por exemplo, aqui eu separei para vocês o gráfico que representa o plano no R3. Então, a gente tem basicamente uma folha, pode pensar uma folha A4, que ela é infinita, certo? A equação desse plano aqui no R3, ela é dada por essa equação aqui, 2x mais 3y menos 2, para quem lembra lá de álgebra linear, a gente consegue escrever a equação de um plano nesse formato aqui, usando aí a linguagem de vetores. Aqui, a gente tem outra figura, certo? Que é dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado, sendo a função f de x, y. Tudo bem? Se você... Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu ver se... Vocês podem perceber ali que essa figura tem basicamente um formato de uma parábola, certo? Se a gente for olhar as bordas aqui, essas linhas que estão aparecendo aqui, deixa eu aumentar o zoom. De certa maneira, essas linhas que estão aparecendo para vocês aí, elas são parábolas, e a gente vai entender depois um pouquinho melhor por que formam parábolas. Só que essas parábolas, elas dependem muito do ponto de vista que a gente está olhando. Se a gente está olhando nesse ponto, nessa perspectiva aqui, vamos enxergar parábolas. Porém, se a gente olhar de baixo para cima ou de cima para baixo, vamos enxergar muitas vezes, dependendo da equação que está aqui, círculos ou elipses, certo? Na equação do jeito que está aqui, a gente vai enxergar circunferências, certo? Várias circunferências, uma centrada na outra. E essa última figura que eu passei aqui para vocês, que tem mais ou menos um formato de daqueles chips de batata, né, que eles ficam bem ondulados. E aqui a gente tem essa figura aqui que ela tem um formato meio de cela, se a gente, aqui, nessa perspectiva aqui, se vocês forem reparar, ela tem um formato de cela de cavalo, tudo bem? Depois a gente vai estudar algumas vezes essa equação aqui também, porque ela tem algumas propriedades interessantes, beleza? Então, se vocês repararem, todas essas figuras aqui, elas moram no R3, mas elas representam o gráfico de três funções
de duas variáveis, certo? Aqui eu tenho uma função, que é uma função, a equação do plano. Aqui é um paraboloide, com essa equação aqui, e essa daqui é um hiperboloide, a cela, se eu não me engano. Tudo bem? Então, deixa eu voltar para outro material aqui, só para vocês perceberem aí que desenhar o gráfico dessas figuras, dessas funções, geralmente não é uma tarefa fácil, ok? Então, a gente precisa aí de algumas outras informações para estar desenhando esses gráficos. Algumas vezes a gente recorre, né, dependendo do tipo da função, a gente recorre a métodos computacionais para desenhar alguns gráficos. Mas para essas funções mais, entre aspas, tranquilas, por exemplo, a função x, y igual x quadrado mais y quadrado, essa é uma função tecnicamente mais tranquila de você perceber qual é o comportamento dela no R3 do gráfico, a gente conseguir desenhar ela. E como que a gente realiza isso? A gente usa as curvas de nível para uma função de duas variáveis e a superfície de nível para funções de três variáveis, certo? Então, o que são esses objetos? O que são eles? Uma curva de nível é uma equação desse formato onde ele representa o conjunto de todos os pares ordenados do domínio da minha função, nos quais a função f tem o valor de k. Então, em outras palavras, ela mostra o gráfico da minha função f na altura k. É basicamente como se eu pegasse, aqui deixa eu ver se eu consigo desenhar, esse gráfico aqui, e olhasse aqui na altura de 0,5, eu quero saber qual é a curva de nível. Então, eu vou pegar a equação dessa função, f de x, y, igual a 0,5, e encontrar todos os pontos que satisfazem essa igualdade. Geometricamente, isso é a mesma coisa que pegar o plano horizontal aqui e intersectar com o gráfico da minha função. Isso aqui vai me gerar uma figura aqui, nessa altura. E as curvas de níveis, a gente pode ir variando esse K aqui e intersectando a altura que você for desejar. Então, posso pegar várias alturas aqui e ir fazendo isso e projetar essas figuras, projetar elas em R2, onde ali, por exemplo, eu vou ter vários círculos nesse formato aqui. Tudo bem? É basicamente como, vou tentar dar uma ideia no mundo real. Você tem uma montanha, essa figura, ela modela duas montanhas próximas, basicamente de mesma altura. E o que você está fazendo ali? É como se você estivesse cortando um bolo em várias camadas, certo? Cortei um bolo na altura 1, vai ter um círculo. Cortei na altura 2, também vai ter um círculo. E você abriu esse bolo em todos esses cortes e você vai ver ali que em cada corte tem um círculo, né? Se a gente pensar num bolo redondo. Ok? Então, a curva de nível vai mostrar essas informações para a gente vai entender que a figura que está sendo projetada aqui, nesse formato, ela tem vários círculos com o mesmo centro e ela está subindo ou descendo, certo? Aí isso vai depender um pouco do valor de K que você está utilizando. Então, para que isso serve
no final das contas, figuras no R4 eu não consigo desenhar. Por exemplo, se eu pegar aqui a equação f de x, y, z, sendo x² mais y² mais z ao quadrado. Essa é uma função que sai do R3 e está indo nos números reais, certo? Isso aqui é um quadrado, tá, pessoal? Quadrado, quadrado e quadrado. Então, o gráfico está lá em R4. O gráfico dessa função está contido no R4. Eu não consigo visualizar, ok? Então, uma forma de entender o que isso daqui representa é olhar as curvas, ou melhor, nesse caso, a superfície de nível. Então, eu vou fazer x², y² mais z² igual a k. E vou variando esse k, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui k igual a 2, eu vou ter a esfera centrada na origem de raio raiz de 2. Posso pegar, por exemplo, x², y² mais z² igual a 9. Vou ter a esfera centrada na origem de raio 3, e assim por diante. Então, eu vou percebendo que o gráfico, apesar de eu não ter nem ideia de qual é o formato dessa figura lá no R4, aqui no R3, ela tem um comportamento de esferas, certo? Então, eu posso tirar algumas conclusões sobre essa função aí. Então, aqui a gente tem a definição de função de duas variáveis, da superfície da curva de nível e da superfície de nível. Isso por quê? Isso tudo é só para a gente entrar e entender um pouquinho melhor sobre o que é limite de função de duas variáveis e de três variáveis. Para quem lembra da definição lá de cálculo 1, a definição precisa de limite ela é definida através de epsilon e delta. Então, para cada epsilon, se existir um delta, tal que essa desigualdade acontece, então essa desigualdade é verdadeira. Ou seja, o que isso aqui está dizendo para a gente de forma informal? Que eu tenho lá, no meu conjunto D, ali eu vou ter o ponto A e B, onde eu quero calcular o limite, e aqui eu tenho a imagem de f de AB. Se o limite da função existe, lá no mesmo sentido do cálculo 1, então eu tenho aqui um ponto x, y, à medida que esse ponto fica mais próximo, o ponto x, y se aproxima, isso aqui que está dizendo, quanto mais próximo o ponto x, y está perto do ponto AB, é o que essa frase aqui fala para a gente, então, se o limite existe, esses pontos são cada vez mais próximos, então o ponto f de x e y está cada vez mais próximo de f de AB. É essa a ideia. Se o limite existe, essa é a notação, muito parecida com a de cálculo, só que lá no cálculo a gente tinha a notação assim, limite de f de x igual a L se x tende a. Aqui é a mesma coisa, só que estamos com duas variáveis, então o par ordenado xy tem que se aproximar do par ordenado AB, certo? E aí, apesar da definição e a noção ser muito parecida, a gente tem uma diferença sutil, mas crucial nessa definição. Deixa eu adicionar uma página aqui para gente. Então, lá na reta, pessoal, lá na reta, quando tem um ponto aqui, um ponto A,
eu só tenho duas formas de me aproximar desse ponto, tudo bem? Quais formas são essas? Bom, eu posso estar com o ponto, o X está aqui, e ele está se aproximando do ponto A nessa direção. Ou eu posso estar com o ponto X aqui, desse lado, e aproximar do A nessa direção. E é por isso que, lá no cálculo 1, se vocês lembrarem, a gente tem os limites laterais, à esquerda ou à direita, certo? Porque eu posso me aproximar tanto à direita ou à esquerda. Mas agora, se tratando aí do mundo real, se você está na sua casa aí, ou no seu trabalho, você quer se aproximar de alguém que está no mesmo ambiente que você, no mesmo ambiente que você só tem duas maneiras de se aproximar dela, só tem duas direções, ou você tem mais direções, mais formas de se aproximar dessa pessoa? Você tem mais, certo? Você pode ir pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, se você for um atleta, sudeste, noroeste, você tem infinitas possibilidades, concordam? Então, o que acontece, por exemplo, que dá para a gente desenhar, né, no R2? Eu tenho um ponto aqui no R2, um ponto A, B, tá aqui desenhado. Eu posso me aproximar, que o meu conjunto D, esse conjunto amarelinho aqui, eu posso me aproximar desse ponto AB aqui, nessa direção, nessa, qualquer direção que você imaginar, ok? Então, apesar da definição matemática ser bem parecida, a gente tem essa sutileza, ok? Então, isso aqui vai gerar coisas boas e coisas ruins. A gente vai entender melhor daqui a pouco, certo? Então, primeiro, lembre disso. Na reta, você só tem duas... Oi? Você pode repetir para mim só essa última questão aí? Sim, sim. Na reta, temos uma única... Na verdade, temos duas formas de se aproximar do ponto A, né? Vindo desse lado ou desse lado. Não tem outra forma. Por quê? Por que não tem outra forma, professor? Porque se você se aproximar daqui, você saiu da reta. Pensa que lá de álgebra linear, a reta ela é gerada por um único vetor. A gente pode pensar que ela é gerada aqui pelo número 1, gera todos os números a partir do 1, certo? Geralmente lá a gente fala dos bases canônicas, né? A gente usa um ezinho para falar de base canônica, tem um ezinho que gera esse aqui. Então, todos os números em cima da reta aqui tem que ser múltiplos desse ezinho, tem que ser da forma lambda E1. Se eu saio dessa reta que vem dessa direção aqui, de amarelo aqui, esse vetor aqui que está sendo gerado aqui por essa reta amarela, ele não é múltiplo desse daqui. Só vocês lembrarem de álgebra linear. Não é múltiplo, ele vai ser linearmente independente, está fora da reta. Então, estou me aproximando de um lugar que não existe. Não existe do ponto de vista se eu olho só para a reta. Se eu estou dentro da reta, eu não vejo mais nada do que a própria reta. Agora, se eu estou no R2, que é o caso aqui, nossa, o que acontece? Eu tenho infinitas formas de me aproximar, infinitas direções que eu posso me aproximar desse ponto, certo? Pensa que você está lá no círculo, certo? No círculo, e o círculo, no mínimo, vamos pensar bem grosseiramente, o mínimo, eu consigo falar que o círculo tem 360 graus. Então, você poderia, no mínimo, ali, se aproximar de um ponto de 360 maneiras diferentes. É bem mais, mas só para vocês terem ideia. Então, poderia me aproximar de várias formas diferentes. E isso aqui vai gerar algumas implicações. Por exemplo, esse primeiro resultado. Que, se a minha função se aproxima de um valor para pontos x, y em cima de
de um caminho C. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse caminho. E a minha função também se aproxima de um outro valor, L2, com pontos XY, em cima de um outro caminho. Se esses dois valores, L1 e L2, forem diferentes, então o limite não existe. Esse resultado aqui, pessoal, para tentar facilitar, ele está generalizando a noção de quê? De lá de cálculo 1, de limites laterais. Lá do cálculo 1, o que tínhamos lá? Se eu tenho o limite da função à direita e à esquerda, sendo valores diferentes, então o limite não existia naquele ponto. Aqui é a mesma coisa. Se eu encontrar a noção da direita e esquerda, virou caminho. Então, se eu tenho dois caminhos diferentes, que é o limite da minha função dá limites diferentes, então a função não pode ter limite naquele ponto. Então, estou tentando reforçar bastante essa noção para que vocês busquem esse conhecimento lá do cálculo 1 para entender melhor aqui dentro do cálculo 2, certo? Esse resultado que está generalizando essa informação lá do cálculo 1. Então, antes de fazer alguns exemplos, a gente vai ter também a mesma definição para a função de 3 variáveis, a mesma anotação, só que agora um par aqui. A gente vai ter o ponto x, y e z no R3. Então, para cada epsilon tem que existir um delta, tal que se essa desigualdade acontece, então essa acontece. Se isso é verificado para todo epsilon, então eu falo que o limite existe, ok? Então, como que a gente pode calcular o limite aí de funções de duas variáveis? Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, vou considerar aqui uma função f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Então, primeiro, vamos aqui investigar qual é o domínio dessa função. Essa função aqui, ela sai de R2 e está chegando nos reais. Então, calcular o domínio da função é entender para quais pontos x, y, isso daqui não é um número real. Então, se vocês lembrarem lá de fundamentos, ou até mesmo de cálculo, termos que envolvem frações, precisamos verificar onde o denominador se anula. Então, preciso verificar quando que x mais y é igual a zero. Ou seja, isso aqui acontece se somente se o x e o y são simultaneamente zeros, tudo bem? Então, o domínio dessa função aqui vai ser todos os reais, tirando a origem. Tudo bem? Esse aqui vai ser o domínio da função. Qualquer outro ponto que eu colocar aqui, com x ou y diferente de zero, vai ser um número real, ok? Tudo bem até aí? A Rosiele levantou a mão. Professor, tudo tranquilo, só uma questão aqui. A presença está aparecendo só do dia 20/8, não está aparecendo de hoje. Não, tudo bem. Como a Graciela falou no início do vídeo, depois, se precisar, eles vão olhar quem entrou aqui pelas informações do Meet. Tá, vai gerar um acesso de quem entrou e depois eles podem acertar isso para quem não está conseguindo colocar a presença. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu sei que não só que me ocorreu essa dúvida. Eu sei que não é a respeito de curvas de nível, que tem que sair de R2 e chegar em R, né, de uma dimensão. Mas como que seria que se eu olhasse a função, ela tivesse lá duas variáveis, mas se saísse de R2 e chegasse a R2?
Se fosse o caso, seria alguma coisa desse tipo, sair de R2 e para R2. Isso aqui está mais para álgebra linear, mas poderia, por exemplo, ser alguma coisa desse tipo aqui. X mais Y na primeira entrada, x ao quadrado menos 2x ao quadrado, por exemplo. Ou 2, alguma coisa assim. Isso aqui seria um exemplo de uma função que sai de R2 e vai para R2. Por quê? Está pegando aqui dois pares ordenados, x e y, e está associando a dois pares ordenados do outro lado. Beleza? Beleza, professor, obrigada. De nada. Então, aqui seria um exemplo. Mas voltando aqui, então esse aqui seria o domínio da nossa função, né? E a gente pode, por exemplo, aproveitar esse caso aqui para calcular o limite dessa função aqui. Quando, por exemplo, x e y vai para o 0, 0, ok? Então, primeiro vou tentar dar uma ideia do que são esses caminhos, certo? Esses caminhos são parametrizações, vamos dizer assim, talvez você já tenha ouvido essa palavra lá em álgebra linear ou geometria analítica, são parametrizações dessas direções. Lembra que eu falei que um ponto aqui eu posso aproximar dele de várias maneiras diferentes? Cada seta dessa daqui, por exemplo, essa seta de azul aqui, ela pode ser, ela é, na verdade, um caminho, ou seja, é uma direção que eu estou me aproximando desse ponto. Outra observação, esses caminhos precisam ser retas sempre, professor? Porque eu estou sempre colocando desenho de setas aqui, dá a entender que são retas. Não, eu posso me aproximar desse caminho de várias formas. Eu posso ir com uma reta, através de um pedaço de parábola, de algo assim, qualquer caminho que você pensar. Então, tem realmente infinitas formas de você se aproximar, infinitas maneiras, certo? Além de ter infinitas setas, eu posso me aproximar com figuras diferentes, ok? Então, tenho isso sempre em mente, porque a gente vai precisar disso aqui. Em geral, esse teorema 5.1 aqui, ele serve para a gente mostrar que o limite não existe. E para mostrar que o limite não existe, eu preciso encontrar duas curvas diferentes, onde os limites em cima dessas duas curvas vão ser diferentes. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui o plano cartesiano, a origem, que é onde eu estou me aproximando, é esse ponto aqui. Em geral, nos primeiros exemplos que a gente pega de curvas são os eixos. Então, eu vou me aproximar em cima do eixo X aqui e utilizar o eixo Y como outra curva. Então, eu vou me aproximar por aqui também. São duas maneiras. Eu posso escolher outros, professor? Pode, se você quiser se aproximar dessa daqui e essa amarela aqui, seria outras possibilidades. Basta você encontrar duas onde que o limite deu diferente, então você pode falar que o limite não existe. A maioria dos nossos problemas envolvendo limites tem essa noção, certo? Professor, eu calculei o limite ali de várias curvas e sempre está dando o mesmo valor. Em geral, quando você vai pegando várias curvas diferentes e sempre vai dando o mesmo limite, isso quer dizer, ou nos faz supor que aquele limite existe, tá, pessoal? Pode ser que não existe ainda, pode ser que não existe e todas as curvas que eu estou pegando está coincidindo de dar o mesmo limite. Mas se eu peguei uma, duas, três, 10 curvas e deu o mesmo limite, então a gente já tem que começar a desconfiar que pode ser que o limite existe e a gente tem que passar para outros pontos. Mas vamos ver nesse caso. Eu vou pegar a curva C1, eu vou definir ela da seguinte forma. Eu vou fazer o x ser o próprio x, ok? E eu vou fazer o y ser sempre zero. É importante, pessoal,
vocês pegarem essas curvas e garantir que essas curvas elas vão passar pelo ponto que vocês desejam, tá? Então, aqui, essa curva aqui que eu estou parametrizando, como lá em álgebra linear, essa curva aqui, ela passa pela origem, porque o x tender a zero, então o limite de x tendendo a zero dá o próprio zero. Então, esse ponto aqui, x0, ele vai para o 0, 0, quando x tende a zero. Lá do cálculo 1, ideia de limite. Beleza? Outra curva que eu vou pegar, vou chamar de C2, vou fazer bem parecido. Agora, eu vou fazer x ser zero, não tem problema nenhum ser constante, pode ser constante ou não, e vou fazer aqui o y ser o próprio y. Aqui eu vou ter o par, então, 0y tendendo a 0, 0, tudo bem? Por quê? Se o y tende a zero, o limite de y com y tendendo a zero é o próprio zero. Então, de novo, essa curva aqui ela passa pela origem, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pontos em cima dessa curva, calcular o limite. Vou pegar pontos em cima dessa curva e calcular o limite. Então, primeiro, vou fazer aqui para C1. Então, se eu tenho um ponto XY pertencente à curva C1, então esse XY é da forma X e 0. Ou seja, onde tem X aqui eu vou deixar X, e onde tem Y eu vou trocar por 0. Então, o meu limite ele vai ser limite de x ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre x quadrado mais 0 ao quadrado com x 0 tendendo a 0, 0. Olha, isso daqui é exatamente limite de x quadrado sobre x quadrado, que é 1. Beleza? Então, calculei o limite para pontos em cima da curva C1. Agora eu vou fazer para C2. Para C2, então, os pontos x, y pertencente a C2 são da forma 0, y. Então, aonde tem x, agora eu vou trocar por 0, e onde tem y, eu vou deixar o y quietinho. Então, limite de x quadrado mais y quadrado, menos. Tendendo a 0, 0, vai ser simplesmente o limite de 0 ao quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, com x e y tendendo a 0, 0. Então, aqui era 0. Então, isso aqui, então, vira limite de menos y quadrado sobre y quadrado, que é menos 1. Ou seja, esse daqui é o valor de L1 no teorema, e esse aqui é o valor de L2 no teorema. Então, L1 é diferente de L2, porque esse daqui deu 1 e esse aqui deu menos 1. Então, eu encontrei duas curvas cujo limite sobre uma curva deu um valor e sobre a outra curva deu outro valor diferente. Então, pelo teorema 1.5.1, o limite não existe. Ok? Então, vou fazer mais um exemplo aqui para a gente ver isso com calma.
Por exemplo, eu vou pegar aqui agora. Deixa eu ver. Aqui. F de xy igual a xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Vou, então, calcular aqui o domínio dessa função e depois calcular o limite, para a gente praticar já as duas informações. Deixa eu ver aqui. Beleza, estava vendo o chat aqui. Vamos. Então, como o denominador aqui é o mesmo denominador da outra função, então o domínio vai ser igual, vai ser R2 tirando a origem. Vou calcular aqui o limite da função xy, x quadrado sobre y quadrado, xy tendendo a 0, 0. Então, vou pegar a mesma curva C1, fazendo aqui x ser 0 e y ser, bom, x ser o próprio x e o y ser 0. Então, o limite aqui vai ser o quê? Limite de x vezes 0 sobre x quadrado mais 0 ao quadrado. Ok? Aqui, então, o x e o y está tendendo a 0, 0. Então, 0 vezes x vai dar 0, então esse aqui o resultado é 0. Beleza, então esse aqui é o valor de L1. Agora eu vou caçar outra curva aqui. Se eu adaptar essa mesma curva aqui, C2, que eu usei no exemplo anterior, eu vou cair naquele problema de achar o mesmo limite. Eu sugiro que vocês tentem aqui C2 e calculem o limite depois em casa. X igual a 0 e y igual a y. Veja que o limite, o L2, também vai dar 0. Aí vocês poderiam começar a perguntar, será que o limite vai ser 0 sempre? O limite existe nesse caso? Então vamos testar aqui uma outra curva, C3. Vou fazer x igual a y. X igual a y. Isso daqui é uma função, uma curva que passa na origem? Sim, porque se x é igual a y, se qualquer um deles tender a 0, o resultado vai ser 0, 0. Ok? A gente vai ter que os pontos, né, x, y, vão ser da forma x, x. Então, se x tende a 0, isso aqui tende a 0, 0. Ok? Então, vamos ver aqui esse limite, como que ele fica em cima dessa curva. Então, vai ser limite de x quadrado mais de x vezes y sobre x quadrado mais y quadrado, x e y tendendo a 0, 0. Isso daqui vai ser, os pontos eu estou pegando x e y na curva C3. Então, isso aqui vai ser limite de x vezes x. Estou trocando onde tem, já que x é igual a y, então estou trocando tudo que tem y por x. Então, x vezes x, x quadrado mais x quadrado, com x e y tendendo a 0, 0. X tendendo a 0, 0. Então, resolvendo isso aqui, vou ter limite de x quadrado sobre 2x quadrado. Simplificando aqui o x quadrado com esse x quadrado, vou ter meio. Então, meu L3 aqui é meio, que é diferente de 1. Ou seja, pelo teorema 151, o limite não existe, certo? Pois L3 é diferente, por exemplo, de L1.
basta eu encontrar duas que são diferentes. E eu encontrei. Mas aí outra coisa que pode falar a Alessandra. Eu não entendi por que você encontrou meio. Meio? Então, porque aqui eu tinha x quadrado, certo? Isso é a mesma coisa de reescrever 1 sobre 2x quadrado vezes dividido por x quadrado, propriedade de multiplicação de frações. Essa expressão aqui de cima é exatamente essa expressão aqui de baixo. Ok? Até aí? Aham. Ok, então, como tem x quadrado em cima e x quadrado também no denominador, é aquela historinha, que um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, aqui eu tenho um número, x quadrado, dividido por ele mesmo, x quadrado. Então, isso daqui é 1. Aí vocês podem falar, mas se o x for zero, professor, vai ter 0 sobre 0 indeterminado. Então, no limite, a gente está trabalhando valores próximos ao ponto que a gente está se aproximando, mas não é o valor. Então, estou falando de x está tendendo a 0, mas o x não é 0. Então, por isso que eu posso simplificar. Então, tem que deixar isso bem claro aí para vocês, tá bom? A gente pode fazer isso por causa que o x não necessariamente é 0 ali. Na verdade, ele não é o 0. Ele está próximo, ele é 0,00001, ele pode ser tão pequeno quanto você queira, mas ele não é o 0. Então, por isso que eu posso fazer a simplificação. Então, aí dá o meio que a gente tinha obtido. Ok? E aí eu encontrei os dois limites, né? Que dão diferentes. Aí eu tenho que fazer uma ressalva, né, pessoal? Eu aqui calculei tendendo a 0,0. Nesse outro exemplo aqui, cadê? Foi tendendo a 0,0. Eu posso calcular o limite dessas funções tendendo a outros pontos do plano cartesiano? Posso qualquer outro ponto. Só que esses pontos aqui, esse ponto 0,0, é o ponto que a gente chama ponto problema. Por quê? Porque é o ponto que está fora do domínio. Vamos ver depois, quando a gente estiver falando sobre continuidade de funções, que onde a função é contínua, o limite é bonitinho. Certo? A gente já tem a noção lá do cálculo 1, que, deixa eu ver aqui, lá do cálculo 1, que se a função é contínua, se f é contínua, então o limite da função de uma variável, né, f de x, com x tendendo a, isso aqui vai ser o f de a. Vamos ter a mesma noção para a função de duas e três variáveis, certo? Continuidade de duas e três variáveis. E vai ser muito similar a isso aqui, só que adaptado, certo? Então, onde que geralmente é o problema? Onde a função não é contínua. Então, a gente tem que estudar o limite ali. Ok? Pode falar. Professor, assim, tenta fazer um exemplo em cima de algum exercício lá dos testes, supondo. Não estou falando para você passar cola, não é isso. Mas só para a gente ver um exemplo daquele sentido ali, sabe? Porque às vezes vocês dão exemplo, mas quando a gente vai para uma questão, fica meio que diferente dos exemplos que você deu. Aí basear mais os exercícios que você faz como exemplos para nós, de acordo com os testes, sabe? Não que precisa fazer todos os testes, mas para a gente ter uma noção. Não, então, eu tenho feito isso nas aulas de dúvidas. Nas aulas de conteúdo, eu tenho tentado abranger o máximo de conteúdo possível, porque vocês precisam de ideias diferentes para até as outras disciplinas, não só para essa disciplina. Mas, assim, por um acaso, esses dois exemplos aqui, a ideia é a mesma. Vão ter lá nos testes, nos exercícios avaliativos, exercícios de calcular o limite, onde você vai ter que calcular curva C1 e C2 ali, ou ver que se a função é contínua. Então, assim, nesse caso, coincidiu de ser o mesmo lá, mas geralmente até para motivar vocês participarem das aulas de exercícios, né, eu tenho feito
essas aulas de exercício mais voltadas para esses tópicos que você falou, tá bom? Pode ficar tranquilo, mas as aulas Então, síncronas na como aula que hoje, você tira as dúvidas, você faz exercícios, os testes, para a gente ter uma noção? não vou fazer exatamente do teste, mas é Aham. exatamente a mesma ideia, como aqui, por exemplo. A ideia desses dois exemplos, é uma ideia que de um a mesma ideia ajuda a resolver um exercício lá do teste de conhecimentos, por exemplo. E fora que ainda vão ter a monitoria, onde vocês podem levar exercícios, né, que vocês têm dúvidas de como resolver. Claro, eu já falei, já conversei com o tutor de vocês, o monitor de vocês, para ele não resolver os exercícios da prova, ele já está ciente quais vão ser os exercícios da prova. Tá bom? Mas se vocês, eu quero um exercício parecido, uma ideia de alguma coisa, ele vai poder fazer. Beleza? Ok. Tá. E aí eu queria terminar aqui com algumas propriedades, né, de limite. Deixa eu adicionar mais uma página aqui. Enquanto eu salvo aqui, pessoal, acho que eu não acabei não avisando, né? Mas quem fez fundamentos comigo esse semestre já está mais por dentro do assunto, mas esse semestre eu estou testando um método de avaliação diferente com vocês. Vocês vão ter a questão lá para resolver, certo? Mas a resposta não vai ter simplesmente a resposta final do exercício, ok? Ela vai ter toda a solução ali e você vai ter que saber qual daquelas soluções está correta. Isso por quê? Para tentar motivar vocês que, mesmo que acabe, porventura, errando uma questão, vocês tenham um acesso, né, de qual eram os passos. Às vezes vocês acertam o resultado final, mas no processo da solução vocês erraram alguma coisa, então tem ali qual que seria o processo correto, as propriedades corretas que vocês deveriam usar. Então, é uma forma de não só avaliar, mas dar um feedback para vocês de onde que vocês erraram, quais as propriedades que vocês poderiam ter utilizado. Beleza? Então, estou fazendo esse teste aí com vocês esse semestre para tentar aí ver se melhora o aprendizado de vocês das nossas disciplinas, ok? E tá, então vou pegar aqui a mesma função que eu tinha antes, f de xy igual a x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Tínhamos visto, né, que o domínio dessa função aqui é todo o R2 tirando a origem. E aí, por exemplo, eu posso perguntar para vocês de calcular o limite dessa função aqui com x tendendo, por exemplo, ao ponto 1 e 2. Como que eu faria isso, né? Por quê? Porque esse é um ponto que está no domínio da função, ok? 1, 2 está aqui, beleza? Entre aspas, não é um ponto problema, e aí eu posso perguntar como que eu vou calcular esse limite? E aí a gente tem as propriedades do limite. Lembram aquelas propriedades lá do cálculo 1? Limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites, limite do produto é o produto dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja nulo. Vamos usar isso daqui e mais algumas informações. Então, deixa eu listar aqui para vocês. Então, a primeira,
Suponha, então, isso daqui, esse ponto AB, que é qualquer ponto do domínio, e o limite de uma outra função g de x aqui também exista, tendendo ao mesmo ponto, ok? Então, a gente tem as propriedades do limite, né? Então, o limite de f de x mais, f de xy mais g de xy, tendendo ao ponto AB, vai ser limite de f de xy mais limite de g de xy. Ok? Então, o limite da soma é a soma dos limites, assim como era lá no cálculo 1, só que lá era para uma função de uma variável. Eu posso também ter o limite da diferença, vai ser a diferença dos limites. Beleza? Então, a diferença dos limites é a segunda propriedade. A terceira propriedade é o limite do produto vai ser o produto dos limites. Ok? Então, sempre aqui o ponto XY tendendo a um ponto AB. E o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Claro, desde que o limite aqui de g de x, y seja diferente de zero. Bem, essa quarta propriedade tem essa condição adicional que o limite do denominador não pode ser zero. E essas quatro propriedades são muito importantes, por exemplo, para a gente calcular o limite naquele exemplo. Então, a gente tem aqui limite de x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Aí o x e y indo para o 1, 2. Para calcular isso daqui, basta ver, já que é um quociente, né? Essa daqui vai ser minha função f, e essa daqui vai ser a função g. Ok? Então, eu preciso ver se o limite de x quadrado mais y quadrado, se isso aqui é diferente de zero, quando o x e o y vão para o ponto 1, 2. Então, opa, esse aqui é um limite da soma. Então, limite de x quadrado mais limite de y quadrado. Quando x e y tende a 1, 2, e aqui, quando x e y tende a 1, 2. Ora, aí agora, essa daqui e essa daqui são funções, né, que a gente pode ver. X quadrado é uma função de uma variável, y quadrado é uma função de uma variável. Então, eu só preciso me preocupar com o limite de x aqui e o limite de y nessa parcela aqui. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque agora é o limite lá do cálculo 1, é o limite de uma variável. Qual que é o limite da função x quadrado quando x tende a 1? Qual que é o resultado? Fala aí no chat aí para mim, para ver se vocês estão lembrando aí de limite. 1. O pessoal está falando aí. Exatamente. Isso aí, pessoal. Vai ser
1 ao quadrado, que é o próprio 1. Tudo bem? 1 ao quadrado é 1. Ok? Quem não lembra tem que voltar lá e ver que a função x² é contínua. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer aquela regrinha de substituir, né? Talvez vocês tenham conhecido assim. Agora, qual que é o limite da função y² quando o y tende a 2? Fala no chat aí pra gente. Qual que é o valor desse limite? Isso aí, 4, porque vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, isso aqui vai ser 1 mais 4, que é 5. Beleza, isso aqui é diferente de zero. Então, basta agora usar a propriedade do quociente. Então, aqui eu vou ter limite da parte de cima menos, ou melhor, limite pela parte de baixo aqui. A parte de baixo eu já calculei que o limite dá 5. Basta agora calcular como que eu calculo o limite de cima. Basta vir aqui onde tem mais, virar menos. Menos. Aqui vira menos. Então, aqui eu vou ter 1 menos 4, que é menos 3. Então, o resultado deu menos 3. Simples assim. Então, quando os limites ali não são pontos fora do domínio, ou seja, a gente vai ver onde a função é contínua, calcular o limite ali é só fazer essas substituições, entre aspas. Ok? Por exemplo, aqui, vamos fazer o mesmo exemplo para a função x e y, produto ali. O denominador a gente já calculou. Então, o limite aqui em cima é x e y. Como que eu calculo esse limite, professor? Vou ver que tipo de função eu tenho. Ora, isso aqui é um produto. Então, produto tem alguma restrição para usar? Não, basta que os limites existam. E nesse caso, eles existem. Então, vai ser o limite de x vezes o limite aqui de y. Aqui o limite é x e y tendendo a 1, 2. Aqui, x, y tendendo a 1, 2. X, y tendendo a 1, 2. Só que, nesse caso aqui, por exemplo, a função só depende de x. Então, só preciso me preocupar para onde o x está indo. Então, x está tendendo a 1, e nesse outro caso aqui, o y está tendendo a 2. Então, basta fazer a substituição. Vai ser 1 vezes 2, que é 2. Ou seja, a resposta nesse caso aqui é 2 sobre 5. Simples assim, pessoal. Então, é aquilo que eu falei no final. O curso é uma generalização de tudo que vocês viram lá no cálculo 1. Ou seja, se entendeu bem o que é limite, como calcula o limite de uma variável, entendeu bem como deriva uma função de uma variável, entendeu bem como calcula a integral de uma função de uma variável, esse curso aqui é sucesso. Agora, professor, eu passei daquele jeito, você sabe como é a vida de aluno, não sei integrar, não lembro como integra, não lembro como deriva. Então, aí que está os nossos professores tutores, a gente tem o nosso monitor aí, então, principalmente esse monitor, se vocês precisarem de relembrar algum desses conceitos, faz parte também do atendimento dele, ok? Então, podem procurar ele para relembrar esses conceitos. E esse é o ponto. Infelizmente, não tem como. Se você não lembra, não entendeu como calcular o limite de uma função de uma variável, vai ficar bem complicado entender aqui as contas que a gente está fazendo com duas variáveis. Tudo bem que tudo se resume no final a coisas de uma variável. Beleza?
Deixa eu ver se eu separei mais um exemplo aqui para vocês, que aí tentar fazer um aqui onde o limite exista. Beleza? Tá, aqui. Vamos encerrar a aula com esse exemplo bacaninha aqui de limite. Vamos pegar a função xy igual a 3x² sobre x² mais y². Enquanto eu termino aqui, pessoal, respondam no chat aí. Essa função aí tem o mesmo denominador das outras. O que vocês acham? O limite vai existir ou não vai existir? O domínio dessa função também vai ser os reais aqui, sem a origem, né? Então, como esse é o ponto problema, vamos calcular o limite ali. Limite 3x² y sobre x² y², quando x, y tende a 0, 0. O pessoal está falando que vai existir. Ou o pessoal aí está fera no limite, ou o pessoal já viu esse exemplo em algum lugar. Mas vamos ver então por que ele existe? Deixa eu ver se dá tempo de fazer alguns testes aqui. Vou fazer alguns testes aqui com vocês. Vou pegar a curva C1 de novo, a nossa velha amiga C1. X igual a x e y igual a 0. Então, onde tem y eu vou trocar por 0, onde tem x eu deixo x normal. Então, isso aqui é limite de 3x² vezes 0 sobre x² mais 0 ao quadrado. E isso aqui, o denominador já deu 0, embaixo deu x², né? Então, o resultado disso já é 0. Beleza, então, para a curva C1 aqui, o limite deu 0. Vamos testar aqui, por exemplo, a C2, nossa velha amiga C2. Agora o x é 0 e o y eu vou deixar como y mesmo. Tudo bem? Então o limite aqui eu vou trocar onde tem x por 0 e onde tem y, deixo o y. Então vai ser 3, 0 ao quadrado y sobre 0 ao quadrado mais y². Isso daqui, né, em cima da curva C2, vai ser limite de 0 sobre y², que dá 0. Então, de novo, deu 0. Vou pegar aqui, agora, vou apagar aqui, rapidinho. Está guardado no vídeo para vocês, depois vocês podem retornar. Vou pegar aqui, por exemplo, a curva C3, da seguinte forma. Opa, apagou aqui. Deixa eu pensar numa curva aqui que vai passar por esse ponto. Por exemplo, x igual a x e y igual a x ao quadrado. Deixa eu ver. Vamos lá. Todas essas curvas aqui passam pela origem. Se eu calcular o limite aqui, isso aqui vai dar 3x², x ao quadrado, trocando o y por x², x² menos x² ao quadrado. Certo? Resolvendo isso aqui, estou fazendo um pouquinho rápido, pessoal, só para essa parte aqui, só para vocês verem uma curva diferente que vai dar a mesma coisa. Então, vai ter que 3, o limite aqui de 3x², x ao quadrado menos x². Então, x, y tendendo a 0, 0.
Ok? Então, deixa eu ver aqui. Se vai. Eu peguei uma curva diferente, tenho ver se essa vai ficar boa, por exemplo. Deixa eu pegar o contrário aqui. Aqui vai ser. Deixa eu modificar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Então, onde tem x, eu vou trocar por x ao quadrado. E y eu vou trocar por x. Então, vai ficar x ao quadrado menos. Aqui era mais. Eu estou colocando menos, apagou ali, não sei. Mais y ao quadrado. X ao quadrado. Aqui vai dar limite de 3x a quinta, isso, x a quarta, mais x ao quadrado. E aí, se vocês usarem técnicas de limite, isso aqui vai para zero, porque o limite, a potência do numerador é maior do que a potência aqui do denominador, certo? Então, isso aqui vai para zero. Dá para usar, por exemplo, a regra de L'Hopital, vocês vão ver isso aqui mais rapidamente, que vai para zero. Depois eu deixo para vocês testarem aí. O que eu quero concluir com isso? O limite, tanto usando a curva C1, quanto a curva C2, quanto essa curva C3, está indo para zero, indo para o mesmo valor. Então, isso quer dizer, me leva a crer que é bem possível que o limite exista. E, nesse caso, ele vai existir mesmo. Como que a gente mostra isso, professor? Se é que a gente só tem um resultado que permite verificar quando o limite não existe, que é aquele teorema 1.5.1. Bom, lembra lá do cálculo 1 que a gente podia utilizar um teorema chamado, provavelmente vocês viram com um desses dois nomes, teorema do confronto ou teorema do sanduíche. O que é esse teorema? Se eu tenho aqui duas funções, na verdade, três funções, satisfazendo essa desigualdade aqui, ok? Se essa desigualdade ela é verificada, então o limite tem a mesma propriedade. Então, esse daqui era o teorema do confronto, ou do sanduíche. Ok? Então, esse era o teorema do confronto. E aqui que ele dizia, se essa desigualdade aqui ela é verdadeira, então vale essa daqui também, e mais, se o limite dos extremos, né? Se o limite dos extremos de f de x é igual ao limite de h de x é, por exemplo, um valor L, então eu podia afirmar que o limite do meio é igual, ou seja, o limite dos extremos sendo iguais, ele força que o meio também tenha o mesmo valor, certo? Então, o limite de g de x também vai ser L, certo? Esse era o teorema do confronto. E esse teorema do confronto vale aqui para a função de duas variáveis, três variáveis também. Ou seja, se a gente considerar aqui que eu tenho duas variáveis aqui, por exemplo, vale a mesma propriedade. Ou seja, isso me permite calcular o limite de funções e mostrar que, por exemplo, esse limite existe, né? Utilizando aqui o teorema do confronto. O problema é, geralmente, para usar o teorema do confronto, é verificar essa desigualdade aqui.
tá, pessoal? Então, geralmente, o problema é verificar essa desigualdade. Então, vou mostrar aqui nesse exemplo como que podemos usar esse teorema do confronto aqui no cálculo 2. Então, para isso, vou fazer a seguinte observação. Eu vou mostrar aqui que 3x ao quadrado, minha função, né? X quadrado mais y ao quadrado, isso aqui já é maior que zero, e vou achar uma função aqui, uma função desse lado aqui, que eu consiga calcular o limite mais facilmente. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, nesse caso específico desse exemplo, que isso aqui é menor do que 3y. Como assim, professor? Como que eu vou mostrar essa informação? Bom, vejamos o seguinte. O módulo aqui, eu posso reescrever ele da seguinte forma. E aí precisa lembrar lá de fundamentos a seguinte propriedade. Só terminar esse exemplo aqui que eu já abro para perguntas. Se eu tenho um número positivo, o módulo desse número é ele mesmo. X ao quadrado, y ao quadrado, 3, isso são coisas sempre positivas. Então, isso aqui é 3x ao quadrado, módulo de y, x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Por que eu não posso tirar o módulo do y? Bom, o y eu não sei se ele é positivo ou não, certo? Então, deixa o módulo ali. O x ao quadrado é sempre positivo, o y ao quadrado também. Soma de coisas positivas continua sendo positivo, e o 3, o módulo de 3 é o próprio 3. Agora, eu vou olhar essa expressão aqui. Por quê? Eu vou olhar para essa expressão só porque eu quero? Não, é aquela visão específica que a gente precisa ir desenvolvendo à medida que a gente faz exercícios. Aqui em cima tem uma expressão que tem aqui embaixo. Será que eu consigo relacionar essas duas expressões? E a resposta é sim. Percebe que x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é sempre maior ou igual que x ao quadrado. É mais ou menos a ideia do seguinte. Eu tenho aqui 3, é sempre menor ou igual que 3 mais qualquer número positivo, por exemplo, mais 1. Isso é verdade. Qualquer número A positivo, se A e B são positivos, então A mais B sempre vai ser maior do que o A, ou o A mais B vai ser sempre maior do que o B, se as duas parcelas forem positivas. Isso é sempre verdade, essa informação aqui. E é exatamente o que a gente tem aqui. Nossa, professor, mas você foi longe, para que você está falando disso? Bom, olha só, se eu dividir ambos os lados por x ao quadrado mais y ao quadrado, desse lado aqui, eu obtenho essa expressão. Opa, então estou indo no caminho certo. Agora, isso daqui é um número dividido por ele mesmo, dá 1. Nossa, então isso aqui quer dizer que x ao quadrado, y ao quadrado mais x ao quadrado é sempre menor do que 1. É verdade, a gente acabou de provar uma coisa matemática aqui. E por que isso aqui é interessante? Bom, porque para obter essa expressão, está faltando o que aqui? Para essa expressão no quadrado aqui ser exatamente igual a essa expressão circulada. Está faltando um 3 vezes módulo de y. Como tudo isso é positivo, eu vou multiplicar essa expressão aqui por 3 módulo de y. Então, eu vou ficar aqui com 3x quadrado, módulo de y menor ou igual a x quadrado mais y quadrado. Desse lado aqui, 3 módulo de y. Ou seja, o que eu concluí aqui?
que essa expressão aqui é menor ou igual a 3 módulo de y. E veja só que interessante isso vai dar para a gente. Desse lado aqui, eu já tenho 0. No meio aqui, eu tenho exatamente a expressão que eu quero calcular o limite. Desse lado aqui, eu tenho uma função que eu consigo calcular facilmente o limite usando o quê? O limite de funções de uma variável. Então, veja que está voltando sempre lá no cálculo 1. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui, recordando o teorema do confronto que a gente acabou de citar, essa seria a F, a H, a G e essa seria a minha H. O limite de 3 módulos de y, quando y tende a 0, é 0. Então, pelo teorema do confronto, isso aqui implica que o limite dessa função 3x² módulo de y, x² sobre y² é igual a 0 quando x e y tende a 0, 0. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula por aqui, que já fizemos bastante coisa, certo? Essa primeira aula foi para motivar vocês perceberem que a gente precisa recordar lá do cálculo 1 propriedades de limite, como calcular limite, derivada e integrais, tudo bem? Para essa primeira unidade, vocês precisam lembrar o que é limite, como calcula limite e como calcula derivada de função de uma variável. Vou abrir para perguntas. Túlio, você quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o áudio. Vou parar a gravação aqui, tá, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu não quero perguntar mais, não. O senhor já respondeu a dúvida aí. Muito que bom. Obrigado. Ana Carolina,